Olha só, você que quer aprender a ler e interpretar um texto em inglês, mesmo que nunca tenha estudado essa língua antes, fica aqui nessa aula hoje que eu vou estar te ajudando com os primeiros passos do inglês instrumental. Hi! Bem-vindos ao Help Teacher, esse canal criado para te ajudar nesse processo de aprendizagem da língua inglesa e nessa trajetória aí rumo à fluência. Eu me chamo Viviane Albuquerque e sou sua nova professora de inglês e já vou te pedir um big favor. Se você está nos acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, não deixe de compartilhar, de curtir, de mandar esse vídeo em direct para pelo menos 2 amigos que também estão estudando a língua inglesa, porque dessa maneira você ajuda eles e também nos ajuda a chegar ao maior número de pessoas. Agora, se você está chegando aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, de ativar o sininho também, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas com bom conteúdo e boa informação, ok? A aula de hoje, gente, é realmente uma aula, tá? A gente vai dar os primeiros passos aí no inglês instrumental para aquelas pessoas concurseiro que mais tem aqui em Brasília, né, onde eu moro, tem muito concurseiro e essa galera precisa muito do inglês instrumental. Tem também a galera que precisa aplicar para um mestrado, enfim. Então hoje a gente vai estar dando os primeiros passos. Esse é o vídeo número 1 de uma série de 3 vídeos que nós vamos estar fazendo aí, né? Serão 3 semanas estudando aí um pouquinho de inglês instrumental para que você possa ter uma noção melhor e para que eu possa te ajudar um pouco nesse momento aí da sua vida, ok? Então nós vamos estudar os textos, né? A gente vai começar hoje aí a partir de uma abordagem que tem como base o WH Questions, tá? O que são esses WH Questions? São palavras interrogativas, então são aquelas palavras ali do vizinho curioso que eu costumo falar. Como, quando, o que, porquê, né? Quem, enfim. Então a gente vai usar algumas dessas palavras para conseguir tirar o máximo de informação possível do texto e conseguir nortear o nosso pensamento, a nossa interpretação e entendimento desse texto, ok? So number 1, the first one, what, tá? What a gente usa aí para perguntar qual ou o que. Então, vamos lá, você está de frente para um texto todo em língua inglesa e você não tem ideia por onde começar. Então, o primeiro passo que eu vou sugerir que você faça é procurar o que ou qual, tá? Então, a primeira coisa que você vai observar aí são as imagens que o texto traz. Se o seu texto traz imagens, primeiro faça essa leitura das imagens que ele está disponibilizando ali. Geralmente, gente, dá para tirar muita informação só observando as imagens. É algo que eu ensino até para as minhas crianças, para os meus kids, né, os meus alunos aí de 7, 8, 9 anos de idade. Sempre antes que a gente, né, começa a leitura de um texto, a gente faz a leitura das imagens. E geralmente a gente consegue entender ali 50%, não estou brincando, 50% do conteúdo do texto só fazendo a leitura da imagem. Então, se você, né, nem todo texto, eu sei que nem todo texto vem com imagens, mas se o seu texto traz gráficos, planilhas, ilustrações, desenhos, enfim, se traz alguma informação visual ali, é importante você tentar tirar daquilo ali a maior quantidade de informação possível, ok? Isso vai ser o primeiro passo aí, que já vai te dar um norte sobre o que o texto vai estar falando, sobre qual assunto. Então, se eu pego um texto ali e traz já a imagem de um mapa, eu sei que vai estar falando de terra ou de territórios, enfim, eu já consigo trazer alguma informação aí. Se no meu texto tem imagem de legumes, eu já vou, né, ter uma ideia aí de que vai falar alguma coisa de alimentação ou de agricultura. Então, isso aí ajuda muito. O segundo ponto que eu gostaria que vocês observassem muito é o layout do texto.
Então vamos lá, nós podemos ter aí um texto que venha no layout como se fosse uma página de dicionário, né? Há vários exemplos aqui que a gente estuda na escola em que a gente vai estudar textos e vem dentro desse modelo. Ou o seu texto vem no modelo de uma receita culinária, vem no modelo de uma receita de uma prescrição médica, vem no modelo de uma bula, vem no modelo de um texto informativo, né? É um artigo de jornal, então você, ao observar o layout do texto, você também vai conseguir entender, poxa, esse texto é o quê? Né? Vai estar falando sobre o quê? Se vem para mim no modelo de uma receita culinária, poxa, já entendi sobre o que eu vou estar lendo. E aí eu já começo a me situar aí em que mundo, em que ambiente eu vou estar lendo aqui aquele texto vai estar se passando. Então esse daí seria o segundo passo para que você tenha uma boa interpretação desse texto, ok? Number 2, who, que em inglês seria o quem, né? Quem, who. Então, primeira coisa, identifica o autor do texto, tá? Pode ser que, por conhecer o autor, nem sempre a gente conhece e acompanha o trabalho do autor dos textos que a gente estuda. Mas, para uma pessoa um pouco mais antenada, só de olhar o nome do autor, essa pessoa já entende sobre o que o texto vai estar falando. Esse repórter aqui, ele escreve críticas, ele escreve, enfim, sobre o sistema econômico, sobre a economia. Então, identifica o autor, sobre o que essa pessoa costuma escrever, ok? E também a fonte. Então, esse texto está vindo de onde? É do The New York Times. Poxa, eu entendo que o The New York Times escreve sobre tudo, política, mundo, entretenimento, moda, então poderia ser qualquer coisa. Então, é de uma revista especializada, é da Casa Decor, não sei o nome das revistas aí. Então, vai estar escrevendo certamente sobre decoração, alguma coisa sobre isso. Então, identificando o autor, identificando a fonte, você também já vai ter uma boa ideia sobre o que o texto vai estar falando, ok? Number 3, when. Quando? Então, outro fator muito importante aqui para você observar. Procure por datas no texto. Então, eu vou indicar que você procure por 2 datas aí, tá? A primeira, nem sempre a gente consegue achar essa informação, mas talvez você consiga achar quando esse texto foi escrito. Porque a partir dessa informação, você já consegue entender mais ou menos em que cenário o mundo estava quando aquele artigo ali foi escrito, tá bom? Então, eu pego um texto aqui de março de 2020, início de pandemia, era isso que estava acontecendo, eu já consigo começar a situar aí aquele texto. E procure por datas no corpo do texto também, tá? Porque se você vê datas que já passaram, você já vai entender que aquele texto está fazendo referência a algo que já aconteceu, né? Então ele vai estar usando, pode ser que ele esteja usando mais o tempo verbal do passado. Porém, se você encontra datas que ainda não aconteceram, né, que ainda não chegaram, do futuro, se eu encontro lá, estou lendo meu texto, encontro a data 2027, eu já entendo que esse texto vai estar falando de projeções futuras, né? Porém, se eu encontro as 2 datas, vivi, passado e futuro, então o texto vai estar falando de acontecimentos, sim, que aconteceram, óbvio, de acontecimentos, né, que já passaram, e projeções, né, provavelmente referente a esse mesmo acontecimento, ok? Então essa é a terceira coisa que você vai estar observando aí na hora de interpretar esse texto. Ok? E aí a gente também vai procurar por essa informação aqui. Where, onde. Então procure por lugares. O seu texto faz menção a alguma cidade, a algum país, a alguma instituição. É
bom sempre você ir fazendo essa leitura minuciosa, sempre circulando, sublinhando, marcando um asteriscozinho ali, para que no final, vou mostrar para vocês montem todo esse quebra-cabeça, tá? O interessante é quando você fizer esse exercício aqui na sua casa, você tem uma folha ao lado do seu caderno e realmente coloque aí, separe por categorias: what, who, when, where, e vai colocando ali, vai marcando tudo que você for achando, ok? Então procure por lugares. Exemplo, o meu texto começa lá citando a data março de 2020 e de repente cita China. Eu vi a data, março de 2020, tem um lugar aqui, China, né? Acho que é Wuhan. Eu já vou ligar aqui os parafusos, vou ligar e vou entender que ele vai estar falando ali do início, né? Do momento em que o coronavírus se espalhou pelo mundo, enfim. Então, você tendo essa informação aí do lugar, se faz menção a um lugar, você também já consegue entender muito bem a ideia geral desse texto, tá bom? E em quinto lugar, mas não o menos importante aí, keywords, key, chave, words, palavras. Então, palavra-chave, você vai estar procurando e esse aqui vai ser uma busca realmente minuciosa que você vai fazer, tá bom? Você vai procurar por palavras-chave, é interessante que você circule cada uma delas, tá? Procure palavras que já são conhecidas por você. Então, palavras que você já aprendeu, que você já sabe. Banana. Poxa, banana. Não, essa aqui eu conheço. Então, circule. E você vai fazer isso com o texto inteiro. Nesse primeiro momento, você vai procurar todas as que você conhece, circular e já traduzir. Gente, só de fazer isso aqui, você já vai ter aí a ideia central, você já vai ter a ideia geral do texto. Poxa, se eu conheço, meu texto tem 300 palavras, eu conheço 49 palavras desse texto, já dá para ter uma ideia, né, do que o texto está tratando ali, tá bom? Então, isso aí é um trabalho minucioso que você vai fazer. Depois, procure palavras no sentido conotativo, tá? O que é uma palavra no sentido conotativo? Não, peraí, tô pulando. Volta aqui. Você vai procurar cognatos. O que é uma palavra cognata? É uma palavra que tem a escrita igual ou semelhante à do nosso português e tem o mesmo sentido. Então, você vai procurar por palavras que são escritas ali muito parecidas com o português, porque essas palavras são chamadas de cognatos, elas terão o mesmo sentido, tá? Então fica mais fácil você interpretar o texto aí procurando por essas palavras também. Mas aí você precisa ligar um sinalzinho de alerta também, porque assim como há os cognatos, há os falsos cognatos, que são palavras que se escrevem muito parecidas com o nosso português, mas que significam outra coisa totalmente diferente. E aí pode ser uma armadilha para você, tá? Então cuidado, dá uma estudada aí. Eu tenho inclusive um vídeo gravado falando sobre os falsos cognatos ou false friends, né? Palavras que parecem, mas não são. Dá uma assistida depois para te ajudar aí a identificar, a conhecer quais são os falsos cognatos mais comuns que a gente aí sempre se confunde, pode atrapalhar, ser uma pedra no nosso caminho mesmo. Depois você vai procurar por palavras no sentido conotativo, tá? Porque isso aqui também pode ser uma armadilha para você. Então, você tem lá um texto que é do The New York Times, você viu que o autor é uma pessoa que escreve só de política, você viu que é um texto atual, você viu que cita Estados Unidos e Brasil, mas lá no texto você encontra a palavra jam, que é geleia ou gelatina, né? No inglês americano, gelatina, no britânico, geleia. Você encontra a palavra jam. E aí você sabe que jam significa geleia. Poxa, mas geleia, no texto político do The New York Times, tem que haver, peraí, aí aquilo ali buga sua mente já, tá? Então, provavelmente essa palavra vai estar sendo usada no sentido conotativo, em alguma expressão
expressão idiomática da língua que é difícil a gente traduzir ao pé da letra. Se você não conhecer a expressão idiomática, traduzir pode ser um erro aí, pode te confundir ainda mais. Então, identifique palavras que podem estar sendo usadas nesse sentido conotativo, tá bom? Para que não seja armadilha para você. E por fim, estabeleça pontes com o que você já conhece do assunto. Então, se você chegou até aqui, você já tem muita informação sobre o texto. E aí você vai, enfim, montar o quebra-cabeça. Então você já sabe de muita informação, você já traduziu algumas palavras, você já eliminou outras que poderiam ser armadilha. Você já tem, certamente, aí muita informação e é hora de você juntar as pecinhas e parar um minutinho, deixar o texto um pouquinho de lado e refletir. Peraí, então eu tenho esse tanto de palavra aqui, eu já sei onde, eu já sei os lugares que foram citados, eu já tenho as datas aqui. O que eu conheço sobre esse assunto? Então é o momento de você avaliar, de fazer realmente aí o exercício de acessar a sua memória e ver o que você conhece sobre esse assunto que está sendo aí tratado no texto, ok? Pessoal, só de fazer isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso na leitura e interpretação, mesmo que vocês não tenham um nível legal de inglês ainda, ok? Não perca o nosso segundo vídeo, então, dessa série de 3 aulas de inglês instrumental do básico, né? Um aperitivozinho só para vocês. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar no comentário, ou se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, também deixa no comentário que eu vou estar respondendo vocês, ok? Espero que tenham gostado. See you then!